Glórias a Deus. Recebam a paz do Senhor Jesus. Amém. Eu cumprimento a todos na paz do Senhor Jesus. Amém. Glórias e honras ao nosso Deus, porque é Ele quem nos promove o dia de hoje. E se nós estamos aqui, é literalmente por conta da sua infinita graça e misericórdia. Nos resta apenas abraçar o presente que nos foi dado e agradecer e engrandecer aquele que vive e reina, o Senhor, o nosso Deus. Eu costumo dizer que o lugar onde nós ocupamos é local, é lugar de privilégio. E que esse privilégio possa ser entendido, que a nossa mente pelo menos consiga arranhar ou ter um vislumbre o tamanho do privilégio que é de estarmos aqui adorando ao Senhor. Sempre se sinta honrado por estar na casa do Senhor. Que o Senhor possa abençoar a cada um dos amados irmãos. Pastor Levi, conheço já algum tempinho. Não vamos trabalhar com data, porque senão revela a idade. Pastora Giovana, que Deus abençoe. Para mim é uma honra, para mim é uma alegria saber daquilo que Deus tem realizado e de que muito mais o Senhor ainda tem por fazer. Que coisa boa é quando a gente tem fome da palavra, prioriza a palavra, entende o chamado e faz aquilo que o Senhor já colocou em nós frutificar. E estas são sementes que já estão frutificando, e que o Senhor possa expandir além da expectativa. Antes de ministrar, eu já libero essa palavra orientado pelo Espírito Santo de Deus, que assentado ali no meu lugar eu vinha trazendo a memória, Levi, que Deus é fiel em todo o seu propósito. Entenda que você não está nessa terra a passeio. Ele te colocou, Ele te plantou com propósito. Há propósito de Deus na tua chamada, na tua caminhada, na tua vida. Mas eu estou passando por angústia. Poxa, há propósito na dor, na angústia, na dificuldade. Mas saiba que você é uma semente que foi plantada para germinar, vai brotar, vai dar fruto, vai alimentar, vai dar sombra, e o nome do Senhor vai ser glorificado na tua vida e através da tua vida. Então já receba esta palavra para entender nesta manhã: você é uma semente que foi plantada para germinar e produzir além da tua expectativa. Deus abençoe a vida da minha esposa, que logo cedo está aqui comigo. Um dia gostoso para ficar cedo na cama. O Senhor falou: não, hoje não, levanta um pouquinho mais cedo. Que Deus abençoe a vida de cada um dos meus amados irmãos. E vamos à palavra. A pastora estava aqui elevando a Deus em oração, e ela já revelou aqui aquilo que o Senhor ministrou ao meu coração. Hebreus, capítulo de número 4. Livro do autor desconhecido aos Hebreus, capítulo de número 4, em seu versículo de número 12. Aí às vezes a gente é um pouco incrédulo, né? Mesmo que a gente já está ali caminhando com o Senhor há um tempinho, mas a gente vai aprendendo, estamos engatinhando ainda. Aí a pastora está aqui orando, adorando. Aí ela trouxe: Senhor, porque nós sabemos que a tua palavra é que é viva e eficaz. Aí eu falei: é isso mesmo, Senhor. É o Senhor falando conosco. Hebreus 4:12 diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, porque penetra até a divisão da alma, do espírito, das juntas e das medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. A palavra é viva e eficaz. A palavra é viva e eficaz, e você tem a liberdade de se assentar adorando ao Senhor. O autor aos Hebreus, ele vai escrever na intenção de fortalecer aos hebreus que se converteram a Cristo
a magnitude, a superioridade de Cristo. Então ele apresenta todos os elementos do antigo holocausto, da necessidade do derramamento de sangue, mas ele aponta na mesma medida a ineficácia de cada um desses sacrifícios. Não no presente momento em que cada animal foi sacrificado. Aquele sangue daqueles animais simplesmente aplacavam a ira de Deus contra o pecador. Mas ele vem dizer que agora uma oferta ainda maior, que uma oferta ainda melhor foi revelada para nós. A saber, não foi uma instrumentalidade de alguém que pegou agora o seu cordeiro, entregou na mão do sacerdote, passou aquilo como um ato e um simbolismo em pôr a mão na cabeça do animal e entregando ao sacerdote. Não foi mais uma oferta do homem para Deus, para que aquele pecado e a ira de Deus se aplacasse diante daquela falta. Mas agora o autor desconhecido aos Hebreus, ele está dizendo que um sacrifício perfeito foi realizado, mas como nós, ao nosso âmbito, nível terreno, não há perfeição em nós, era impossível que um sacrifício deste nível fosse oferecido, porque a justiça de Deus exigia que houvesse o derramamento do sangue de um inocente, para que o pecado e a dívida que foi cometida lá no Éden, ela fosse sanada. Paulo, ele escreve para a igreja de Roma e ele vai dizer que todos pecaram e estão todos destituídos da glória de Deus. Mas nessa interlocução ele vai dizer que o primeiro Adão falhou, mas o segundo, a saber, Cristo Jesus, veio, cumpriu em si toda a lei, e o seu sacrifício fez com que a nossa falha, a nossa falta, a nossa dívida, ela fosse sanada. Uma dívida que alguém cometeu lá na frente, agora ela tinha condição de ser paga. Então o autor desconhecido aos Hebreus vai exaltar a eficácia do sacrifício. Ele vai dizer que Cristo é aquele que foi enviado pelo Pai, e ele é maior e ele é superior aos anjos. Ele apresenta a superioridade de Cristo em dizer: olha, ele é superior aos anjos, ele é superior a Moisés, ele é superior aos ritos, ele é superior à ideia que alguns têm em dizer que para que o sacrifício de Cristo seja eficaz, é necessário ainda colocar alguns elementos judaicos para que a ideia do sacrifício seja fortalecido. Aí o autor vai dizer: o sacrifício dele é suficiente, não precisa colocar mais nada, não precisa acrescentar mais nada, não precisa dizer que é necessário agora que alguns ritos sejam feitos para fortalecer o sacrifício. Não, ele é, não o sacrifício meu e teu que entregávamos para o sacerdote, não, ele é aquele que João Batista no seu púlpito no deserto da Judéia anunciava, porque certa feita em Betânia ia passando alguém ao longe. A pregação de João Batista era única: arrependimento. A pregação de João Batista era única, que talvez nem eu nem você suportássemos o teor da pregação. Alguns saíam das suas casas e ele arrastava as multidões a ouvir acerca da palavra, e às vezes a pregação era: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? O machado está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto vai ser cortada e lançada no fogo. Quem é que está disposto a sair de casa para ouvir este conteúdo de palavra? Mas não tem jeito. Quando a palavra é direcionada pelo Espírito Santo de Deus, na hora que você ouve, pode até parecer que agride teus ouvidos, mas o próprio autor desconhecido aos Hebreus vai dizer que toda palavra de correção não parece ser de alegria no presente momento, mas depois produz um fruto pacífico de justiça naqueles que são exercitados por ela. Às vezes você ouve e fecha a cara, mas depois você vai para casa, e esta palavra que é viva e eficaz, ela não morre na hora que você sai da casa, ela continua falando, porque ela é o quê? Ela é viva. Ela continua falando, porque ela foi liberada, e parece que esta palavra ela tem tanto poder, porque o autor desconhecido aos Hebreus, aqui no capítulo de número 4, no verso 12, ele está dizendo que ela é tão viva e eficaz, que ela é mais penetrante.
do que espada alguma de dois gumes. Qual é o alcance? Ela vai na carne, ela toca a carne, ela sara a carne, ela restaura a carne, ela até fortalece a carne, não a carnalidade, entenda, ela fortalece a carne, mas ela não fica presa na carne, ela tem poder de ir um pouco mais adentro. Aí ela vai lá na sede dos sentimentos, na alma, aí ela fala com a alma, ela trata da alma, ela sara a alma, ela renova a alma, ela purifica a alma, ela fortalece a alma, ela regenera a alma, ela fortalece, ela dá um novo ânimo, ela sustenta, ela dá projeção para aquilo que agora é fraqueza, é falha. Esta palavra, ela trabalha na sede dos teus sentimentos para dizer: eu estou operando, eu estou operando, eu estou operando, eu estou operando. Mas ela não fica presa na alma. O autor vai dizer que ela vai além. Ela vai na tricotomia do ser humano. Ela vai na carne, faz o que tem para fazer na carne. Ela entra um pouco mais, vai na alma, faz o que tem para fazer na alma. E quando alguém vai dizer, tá bom, aí a palavra diz, não, tem mais. Ela vai lá no espírito. E se tem alguém morto espiritualmente, esta palavra tem o poder de atingir e dizer: levanta, 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 que a morte tentou até paralisar, mas onde a palavra que é viva e eficaz, ela chega até a morte, ela tem que bater em retirada. Deus, nesta manhã, pelo poder da sua palavra e de tudo aquilo que tem liberado em adoração ao Senhor nesta manhã, em alto e bom som, Ele nos diz: é o poder da palavra, é o poder da palavra quem te sustenta, é o poder da palavra quem te mantém. Eu sei, eu mesmo permiti que você passasse até pelo olho do furacão, eu permiti que o negócio sacudisse, eu permiti que você até tombasse ao chão, mas a palavra, ela te levantou, ela te sustentou, ela regenerou a tua vida. A eficácia da palavra. O autor desconhecido aos Hebreus, ele vai trazer esta ideia, e no verso 13 ele ainda continua dizendo: e se alguém tenta fugir da palavra, não dá, pastor Levi, porque ela é tão viva e eficaz que ela vai atrás. Porque ele vai dizer assim: e não há nada encoberto diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Sabe o que ele está dizendo? Ela vai atrás, não dá para se esconder, não dá para fugir. Às vezes você adentrou aqui, escondeu de todo mundo a dor, a amargura, mas a palavra, ela atinge lugares que ninguém sabe. E eu costumo dizer: um dia a palavra te pega. Até para quem se esconde em viver plenamente a verdade da palavra, eu costumo dizer: um dia a palavra te pega, porque ela te encontra. E nesta manhã o Senhor, Ele quer fazer algo novo dentro de nós, não com invencionismo, mas com aquilo que tem sido pregado esses dias, pela palavra, através da palavra, com a palavra, porque a palavra basta. É coisa de Deus. De repente dá a nós essa mentalidade em fazer uma conferência Bíblia aberta, Deus falando. Porque é desta maneira que Deus fala conosco, através da sua palavra. E Bíblia aberta não é como o costume de alguns antigos, que abria para colocar naquelas estantes antigas, gigantes. Você chegava lá, o Salmo 91 estava mais do que amarelado de tanta gordura. Não, essa não é a Bíblia aberta. A Bíblia aberta é a eficácia e o resultado que ela traz quando eu abro e contemplo a majestade de Deus através das Sagradas Escrituras. É quando lendo eu adquiro o amor, a paixão por Deus, porque mesmo sem vê-lo, a palavra revela quem Ele é, e eu vou amando a Ele, eu vou adorando, porque a palavra me diz quem Ele é. Você pode se apegar a tantos amores, você pode se apegar a tantos motivos. Eu vou lá, pastor Levi, pastora Giovana, eu vou cultuar porque é legal. Eu vou cultuar porque tem uma luz legal, diferente.
Eu vou cultuar porque os músicos são bons. Eu vou lá cultuar porque o povo canta muito. Pode achar e procurar 1000 motivos, mas a única coisa que te faz permanecer: palavra. Palavra. O hit do ano passa, a melodia tocada passa, mas a palavra permanece. Passarão os céus, passarão a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. O meio em que vivemos, ele é até trivial, ele é até passageiro, mas a palavra, ela fica, ela permanece. E aquele que está enraizado na palavra vai passar pelo olho do furacão, vai sofrer os vendavais dessa vida, vai sofrer as agruras, as adversidades, mas a palavra te mantém. E eu vou além. Tem dia que, humanamente falando, nem em pé você está, mas eu tenho experiência em: fulano adoeceu, está de cama, hospital, vamos visitar, porque na nossa mente a gente está indo levar um ânimo para alguém. Aí não é que a gente sai de lá animado, porque o doente que estava na cama só está com o corpo tombado em cima do leito, mas a alma, o espírito está fortalecido pela palavra. Aí às vezes a gente entra lá, vai orar e sai visitado pelo poder do Espírito, porque nós podemos comprovar que haverá dias que até o corpo pode estar deitado, mas a alma fortalecida pela palavra, ela não deita, ela não vai cair, ela não vai sucumbir às dificuldades que todos passarão. Não estamos isentos. E o privilégio de termos a palavra em nós é de sabermos que nós só estamos aqui porque o poder da palavra atuou em nós em todas as esferas. Atuou no corpo, atuou na alma e atuou no espírito. Paulo, ele vai dizer que nós só vivemos novidade de vida e a regeneração por conta da palavra. Os teólogos de plantão, eles dizem que a salvação é tida como uma corrente de elos, e o elo que puxa, e aquilo que vai alavancar a junção desses elos, começa pela palavra, que é viva e eficaz. Quando ela é ministrada debaixo da orientação do Espírito Santo, ela vai gerar algo novo em alguém que antes era incrédulo. Porque quando alguém nasce, ela não nasce com fé. Você pode nascer com a fé natural em crer ou não crer em qualquer coisa, mas a fé dada como um dom, isso é presente de Jesus. É Jesus quem dá, através do Espírito. Mas quando é que Ele dá? Quando se ouve a palavra. Da onde você tirou isso? Paulo quem diz para a igreja de Roma, capítulo 10, verso 8, ele vai dizer: a fé, que é o primeiro elo da corrente da salvação, ele vai dizer que a fé, ela vem. Mas por onde? Por eu ligar para alguém para dizer: você viu quem caiu? Você viu quem falhou? Não, a fé não vem por uma ligação de espalhar coisas indevidas. Não, a fé não vem por falácia que não glorifica o nome do Senhor. Não, a fé não vem quando na minha mente, no meu coração, eu só estou atrelado a coisas terrenas. Não, a fé não vem por isso. E quando ela vem, aí Paulo explica: a fé ela vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Até o desejo de ouvir, ele só vem pela palavra de Deus. E quando eu ouço a palavra de Deus, a palavra é tão eficaz e ela invade o meu ser em todas as esferas dele, que gera em mim este dom, porque Jesus me entrega esse presente chamado fé. E para que serve a fé? Para eu me enxergar. O ser humano comum, sem fé, que anda segundo a carne, ele não tem condição de enxergar as suas próprias mazelas. E quando é que eu consigo enxergar meus maus passos? Quando eu ouço a palavra e a palavra gera em mim fé. Agora eu tenho fé para enxergar que existe alguém que é o meu modelo e padrão de conduta e de vida. A fé me faz olhar para ele, e quando eu me enxergo, eu vejo o comparativo.
E a defasagem que eu tenho, falta muito para chegar nele, falta muito para chegar nele, mas a fé ela vai além. Você só vai ver a diferença ou vai fazer alguma coisa. Aí eu decido, eu não quero mais ser assim. A palavra que gera fé gera em mim arrependimento, que é mais um elo da corrente da salvação. A palavra que gera fé, que gera arrependimento. E arrependido de quem eu sou e como estou, eu não quero mais andar no caminho de morte. Aí eu vou fazer o quê? Mais um elo da corrente da salvação. Eu vou me converter. Você vê que tudo está atrelado. É palavra que gera fé, que gera arrependimento e que gera conversão. Meu caminho era de morte, mas quando eu vi o meu modelo e o meu padrão de vida, eu me arrependi e vou me converter. Eu vou dar um giro agora, não de 360, mas de 180. E vou agora andar na direção dele, um caminho de vida, um caminho de luz. Tudo que eu sou, tudo que eu tenho, agora pertence a ele. A minha mente é de Cristo, meu caminhar é de Cristo, a minha vida é de Cristo. Eu pertenço a Cristo. E quando eu me converto e ando agora na direção e no caminho dele, acontece um fenômeno. Porque agora eu sou por ele regenerado. E regeneração se fala de novo nascimento. Eis a indagação de Nicodemos, Evangelho de João capítulo 3. Porque a resposta que ele aguardava era uma, mas Jesus vai dizer: não, para alcançar o reino tem que nascer de novo. Mas como é que eu vou retornar para o ventre da minha mãe? Não, é da água e do Espírito. Você só nasceu da tua mãe, mas para aquilo que eu estou construindo e levantando um exército para levar junto comigo, tem que nascer de novo. Aqui na terra você pode adotar quem não é filho, e é o que se faz. Mas no céu é diferente. Você primeiro tem que nascer para você ser adotado. Palavra, fé, arrependimento, conversão, novo nascimento. Aí ele agora vai me pegar no dia que a palavra veio e me fez enxergar quem eu sou, e eu me arrependi e decidi: Jesus, eu quero mudar, me convertendo. Aí o próprio Jesus me pega e me batiza no corpo místico de Cristo na terra, chamado igreja. Porque antes eu só tinha nascido do ventre da minha mãe, agora eu tenho que nascer do Espírito. E o corpo de Cristo na terra tem nome, igreja. O próprio Jesus me pega e me introduz neste corpo. E agora meu nome, que só era conhecido no cartório lá de São Caetano, porque depois que eu nasci minha mãe teve que me registrar lá. Agora o meu e o teu Jesus me pega e me introduz neste corpo de Cristo na terra, chamado igreja, por um método chamado adoção. E a adoção só acontece quando eu nasço agora do Espírito. Agora eu consigo ser por ele adotado, porque eu nasci do Espírito. E você tem que agradecer o privilégio, porque você nasceu de novo. Você tem que agradecer o privilégio e a honra de ter nascido de novo na presença do Eterno. Porque seu nome só era registrado no cartório aqui da horizontal, na terra. Mas quando você levantou tua mão, reconheceu e disse: eu preciso, eu necessito de ti. Sem ti eu não vivo, sem ti eu não posso. O próprio Jesus te abraçou e diz: agora você é membro do meu corpo na terra. Teu nome não estará mais só escrito no cartório da terra. Aí Alabaçora Barrace. Oh Espírito de vida, Espírito de vida que flui entre nós nesta manhã. É o poder da palavra que é viva e eficaz nesta manhã, está nos trazendo à memória o privilégio que é para nós estarmos aqui assentados, adorando. Um preço altíssimo foi pago.
teu nome só estava na horizontal, mas quando você reconheceu que sem mim nada pode, eu não resisti, filho, eu não resisti, filha, eu te abracei com laços de amor, e teu nome agora está registrado aqui no céu, no livro dos adotados. Que livro é esse? A Bíblia dá nome para ele, dizendo: e no livro da vida, no livro da vida, no livro da vida. Nasceu de novo. Só havia uma expectativa para nós, morte eterna, mas ele somente nos olhou e nos amou. Ele já olhava para nós, pastor Levi, pastora Giovana, ele já olhava para nós, lá na Via Crucis, diante da dor, do sofrimento, ele já olhava para cada um de nós, ele já pensava: não, eu vou até o final, porque lá no dia 2 de novembro, lá de 2025, vai estar um povo reunido pela manhã, dizendo que a palavra, que é viva, que é eficaz, ela basta para nós prosseguirmos, ela basta para nos pôr em pé, ela basta para ser aquilo que nos impulsiona. Por ele fomos adotados, e com a adoção nós fomos por ele justificados. O que eu posso fazer diante do pecado que possa me justificar em mim mesmo? O ato de Cristo na cruz foi um ato até jurídico, porque se alguém levantar alguma acusação, agora já tem o nosso advogado dizendo: não, nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, nenhuma condenação há, porque a dívida foi paga, o débito foi sanado. O ato do Cristo na cruz, e quando ele vai bradar a sexta frase na cruz, que ele vai dizer: Pai, tetelestai, está pago, está consumado, é um ato jurídico que ele está dizendo. Por volta do século I, no que é concernente à jurisdição, todos aqueles que cometiam alguma falta, algum ato ilícito, tudo aquilo que foi cometido era descrito num papel que era chamado de cédula da dívida. Era a dívida que alguém tinha com a sociedade, era a dívida que alguém cometeu, era o pecado exposto, era a vergonha exposta. Seu delito é esse, e o delito era apresentado diante de um juiz, muitos acusando: o delito é esse, o delito é esse, o delito é esse, e merece tal punição. O nosso delito estava estampado nesta cédula, e o nosso delito era passível de morte, e morte eterna. Mas aí o nosso advogado saiu de lá da sua morada e veio, se fez semelhante a nós, já nos dando um banho de humildade. Porque quando Paulo vai escrever aos nossos irmãos lá em Filipe, ele vai dizer: olha, de sorte que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo na forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo, e fez-se semelhante aos homens, e na forma de homem foi obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho dos que estão no céu, na terra ou embaixo da terra se prostre, e toda língua confesse que Jesus Cristo, Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. A cédula nos apontava o delito, mas ele veio, nasceu santo, cresceu santo, cumpriu seu ministério santo, e foi arrebatando alguns homens na terra, formando seu reinado, que não era terreno, já era impulsionado para a eternidade, mas ele vocaciona homens. Entendam o privilégio que é estar aqui.
Ele poderia só ter feito tudo espiritual. Não, já tenho miríades e miríades de anjos, seres celestiais que me adoram. Não, Ele nos deu o privilégio, dizendo: vocês fazem parte. E eu amo tanto vocês que eu vou morrer, porque aonde eu estiver eu quero que vocês também estejam. Então eu vou pagar o preço que vocês não podem pagar. Foi erguido do madeiro, morreu, ressuscitou ao terceiro dia. Está pregando Atos 1, está falando de céu, e já está dizendo: olha, fiquem em Jerusalém. Mas é o pior lugar, mas fiquem. Não, mas nesse momento Jerusalém é o pior lugar para ficar. Vai ter perseguição, vai ter morte. Não, mas fiquem, porque é em Jerusalém que a promessa do Pai vai ser cumprida. Fica em Jerusalém. Às vezes tem momentos na nossa vida que é difícil ficar em um lugar, mas Ele está dizendo para alguém aqui nesta manhã: fica em Jerusalém, porque a promessa vai ser derramada no local. A promessa vai ser derramada no local. A promessa de Deus, ela vai se expandir, ela vai se cumprir. E no local que parece, não vai dar muita coisa não. Ele está falando para nós nesta manhã: fica, porque eu vou expandir a minha glória e o meu poder. É aqui em Jerusalém mesmo, que talvez na mente de alguém não seja o melhor momento para se ficar. Eu vou ir para um lugar de maior expansão. Eu vou ir para algum lugar que me dê maior holofote. Eu vou ir para algum canto que me dê maior prestígio. Aí Ele vem nesta manhã para dizer: fica, até que do alto seja revestido de poder. Tão preocupado com coisa da terra, e Ele já falando: eu vou mandar é poder. Eu vou mandar poder, e o poder que eu vou derramar e vou mandar é o dunamis, poder real. É o poder que tem capacidade de arrancar corpos que estão inertes, paralisados. E o medo em Jerusalém era: vai ter perseguição, vai ter morte, então vão ficar calado, parado, estagnado. Aí Jesus vai dizer: de forma alguma, eu vou mandar poder. Vou mandar tanto poder, porque a partir de hoje Paulo ele vai escrever em 2 Coríntios, se não me falha a memória, capítulo 6, a partir do verso 11, ele vai dizer: sabendo-se o temor que se deve ao Senhor, persuadimos os homens à fé. Mas espero que na vossa consciência sejamos também manifestos, porque não nos recomendamos outra vez a vós, mas damos-vos ocasião de vos gloriardes de nós, para que tenhais o que responder na aparência e não no coração, porque se enlouquecemos é para Cristo, e se conservamos o juízo é para vós, porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas sim por aquele que por eles morreu e ressuscitou, de sorte que de agora em diante a ninguém mais conheçamos segundo a carne, ainda que também tenhamos conhecido a Cristo segundo a carne, mas já não vemos deste modo. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, porque as coisas velhas se foram, eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por intermédio de Cristo Jesus. Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, e não lhes imputou os seus pecados, mas pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que de agora em diante somos embaixadores da parte de Cristo. Como se Deus por nós rogasse, rogamos a todos vós também que vos reconcilieis com Deus, porque aquele que não conheceu pecado se fez pecado por cada um de nós, para que nele, somente nele, através dele, fôssemos feitos justiça de Deus. Você é justificado pelo sangue que verteu na cruz. Nada do que você faça te justifica, mas o sangue te justifica. Por ele justificado e por ele santificado. Processo longo e progressivo, santificação. Você recebe e ela só cresce. Já estamos no ápice da santidade? Não, nós estamos no processo da santificação. E quanto mais perto dele, mais como ele seremos. Mas não estamos no mundo, sim, dentro deste processo.
Porque o nosso Cristo não vê somente esse ato, Ele já vê o ato final da nossa vida, que é a santidade plena. Agora é o processo, mas em nós Ele já enxerga quando estivermos com Ele, a santidade plena. E o ápice de tudo isso, glorificação. E quando vai acontecer? Em breve. Muito em breve. Paulo já acreditava que nos dias dele, Cristo já estava por vir. Se Paulo já estava aguardando, imagine nós. Se Paulo, todas as vezes que foi falado arrebatamento, ele dizia: e nós os que estamos vivos, e nós os que estamos vivos, e nós os que estamos vivos, porque ele se incluía no arrebatamento. Se ele já estava aguardando, imagine nós. É para aguardar com afinco, com o cântico da noiva. E qual é o cântico? Maranata. Não, irmão Tiago, eu quero primeiro arrumar minhas coisas. Não, Maranata. Não, irmão Tiago, falta ele cumprir. Maranata. Esse é o cântico que não sai dos lábios da noiva, que o ama e o deseja. Maranata, volta logo, eu anseio, eu te espero. Não vejo a hora desta plenitude da revelação de Cristo acontecer. Maranata, ora vem. Senhor Jesus. E essa glorificação acontecerá em breve. E não seria eu ministrando se não dissesse, porque logo ele vem. Mas é conferência que a palavra basta. Mas você está entendendo que tudo é pela palavra. É a palavra que vai te manter. Entenda que até chamados, e às vezes alguém fica confuso: o que será que Deus tem para mim? O que é que Deus tem? Que ministério? Ouça Ele falando para você. Existiram na Bíblia chamados miraculosos. Ezequiel está junto ao rio Quebar, e quando ele olha para cima, ele vê uma nuvem revolta em fogo, e um ser da cor de bronze no meio dessa nuvem. Quando ele olha para a terra, ele vê rodas cheias de olhos por dentro e por fora, e seres com 6 asas acima, e onde esses seres andavam, essas rodas seguiam. Essa é a chamada de Ezequiel, com fogo, com glória, com poder. Tem alguém que já é profeta e está pregando, está falando, mas de repente ele vai dizer: foi no ano que meu chão foi arrancado, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E como que foi a chamada? No meio do fogo. Porque ele viu serafins, que o nome é seres ardentes. Eles adoram a Deus, tão próximos do trono de Deus, que eles ardem em fogo. E Deus mostra a glória da adoração dos serafins. E a adoração seráfica é única, quando eles clamam uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra também está cheia da sua glória. E os serafins entoavam: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Isaías tem um vislumbre da glória, a chama do fogo ardendo, adoração seráfica. Mas tem mais alguém bem conhecido na Bíblia que vai também ser chamado, mas na chamada dele não tem homem na cor de bronze no meio da nuvem com fogo. Mas na chamada desse não tem céu aberto e trono descortinado, não tem serafins ardendo em fogo. Tem um homem dizendo: eu, Jeremias, sou filho de sacerdote, neto de sacerdote, e até hoje estudei para ser sacerdote. Aí ele vai dizer como foi a chamada dele. Ele vai dizer assim: e veio a mim
a palavra. Ué, não teve anjo? Não, não teve anjo. Ué, não teve fogo? Não, não teve fogo. Ué, não teve ser celestial? Não, não teve ser celestial. Mas o que teve para comprovar e reafirmar a chamada palavra? Teve palavra. E veio a mim a palavra do Senhor. E veio a mim a palavra do Senhor. Não vai precisar de anjo, não vai precisar de fogo, não vai precisar de coisas extraordinárias. O que vai precisar, aquilo que é maior do que tudo isso, a palavra que sai da boca de Deus. Veio a mim a palavra de Deus. E durante mais de 46 anos, profetizando, todas as vezes que tudo estava ruindo, entendam, todo o capítulo, todo o livro de Jeremias, ele vai narrar assim: e veio a mim a palavra do Senhor. Se você pegar mais ou menos o quanto que ele ficou profetizando ao seu tempo de vida, e quantas vezes que tem na Bíblia, e veio a mim a palavra do Senhor, parecia, pastor Levi, gestação. Não chega a ser exato, mas era quase de 9 em 9 meses. Quando parecia que não dava nada, aí ele dizia: veio a mim a palavra do Senhor. Sabe o que estava aparecendo? Uma gestação. Que quando parecia que não ia dar nada, veio a mim a palavra do Senhor e gerou. Parece que não vai dar nada, veio a mim a palavra do Senhor e fez gerar. Não vai mais dar nada, e veio a mim a palavra do Senhor e fez gerar. E veio a mim a palavra do Senhor. Sempre quando tudo parecia que ia ruir, ele declarava: e veio a mim a palavra do Senhor. É ela quem vai te manter e te sustentar. Até o ápice da nossa caminhada, que é a glorificação. Oh, amados, como eu espero. Porque se já é bom nos alegrarmos aqui, imagine diante. Você já parou para pensar algum dia: eu vou estar na frente dele, eu vou contemplar a beleza da sua santidade. Todos esses meus gestos e atos que eu faço na terra, em dobrar meu joelho, só com ele no pensamento, mas o sentindo através do Espírito, agora eu vou fazer pessoalmente, dobrando os meus joelhos, olhando e contemplando a glória e a beleza da sua santidade, dizendo para ele diretamente: muito obrigado, Deus, muito obrigado, Pai, porque toda vez que eu achei que eu não ia resistir, veio a minha palavra do Senhor. Todas as vezes que eu pensei em desistir, veio a minha palavra do Senhor. E estaremos diante dele, contemplando a beleza e a grandeza e a formosura do nosso Jesus. Alguém que era amigo próximo o viu, tanto em carne como glorificado. Está um amigo pessoal, tão pessoal que deitava até no peito dele. Porque tem segredos que alguns conseguem só por deitar no peito de Jesus. Então o ouvido fica mais próximo, aí ele conta segredos e revelam para quem é pessoal dele. E esse amigo, já na velhice, ele foi condenado a passar o resto da sua existência preso numa ilha chamada Patmos. João, já na velhice, ainda causava tumulto na cidade, só pelo testemunho de que alguém que andou com Jesus está por aqui. O testemunho que ele andou com Jesus atraía as multidões. E a palavra que saía da boca de João transformava multidões. O imperador Domiciano, ouvindo e sabendo daquilo, e que João não se prostrava diante daquilo que foi intitulado como culto ao imperador. O imperador se elevou como um deus, ele e sua família tinham que ser endeusados.
O problema de João não foi que ele adorava a Deus, o problema é que ele só adorava a Deus. Perceberam a diferença? O problema não é que ele adorava a Deus, o problema é que ele adorava só a Deus. Porque parece que agora você tem que conciliar várias coisas para você ser aceito e agradável a todo mundo. Mas João disse assim: não, só adoro a ele. Não, se prostra o imperador. Não, eu só tenho um Deus. É só um. Eu só tenho um Deus. E ele é tão grande que é 3 em 1. Ele é pai, ele é filho, ele é completo. Não preciso de mais não. Ordem do imperador Domiciano: vai ficar preso. As portas da terra estão fechadas para você. Foi levado na velhice. Aí eu olho, você olha para a vida de alguém que andou a vida inteira com Jesus e vai dizer: essa é a recompensa por andar com Jesus, ouvindo e praticando a sua palavra? Aí está ele deitado, e ele vai começar a narrar assim. Alguém começa a falar com ele, começa a falar com ele, começa a falar com ele. Aí ele vai ficar curioso. Apocalipse capítulo 1, a partir do verso 12, ele vai dizer: então eu me virei, só para ver quem é que fala comigo. E quando eu me virei, eu vi 7 castiçais de ouro, e um semelhante ao filho do homem, vestido de uma veste comprida até o pé, atado pelo peito por um cinturão de ouro. Sua cabeça e cabelos eram brancos, como a lã branca, como a neve. Os seus olhos eram como chamas de fogo. A sua voz era semelhante à voz de muitas águas. Os seus pés era semelhante ao latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha. A sua destra ele tinha 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios. E o seu rosto, seu rosto era semelhante ao sol, quando em toda a sua força resplandece. E eu, João, quando eu o vi, eu caí como morto aos seus pés. Mas ele veio e me disse: João, não temas, sou eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Fui morto, mas eis-me aqui para todo sempre. Amém. Eu tenho nas mãos as chaves da morte e do inferno. Essa é a visão do nosso noivo. Esse é o vislumbre da glória de como está o nosso Jesus. E ele está dizendo: aguenta firme, porque em breve eu vou levar a minha noiva comigo. Aguenta firme, enquanto as coisas não derem certo, aguenta firme. Pode faltar porta aberta, pode faltar dinheiro, pode faltar condição, mas minha palavra não vai faltar. A minha palavra basta para todas as esferas da tua existência serem sustentadas pela minha palavra. Não sei se alguém já passou a situação de olhar: agora não dá mais, né, Jesus? Acabou. Aí ele diz: para quem? Você está achando que esse é o final? Uma palavra. Já vimos no telão, já ouvimos a pastora ministrando, mas ele só reforça: uma palavra. O céu se movimenta por inteiro. Uma palavra, a ordem é liberada. Uma palavra, e a angústia da nossa existência, da nossa vida, ela é sanada. Uma palavra traz à existência o que antes não havia. O pastor já disse: a terra era sem forma e vazia. Aí a palavrinha que está lá no hebraico é Vayomer Elohim, e disse Deus, Yehior. E ali é uma atitude para se ter resposta. E como foi respondido? Vayehior, que significa: e disse Deus, haja luz. Qual foi a resposta? Houve luz. Porque quando ele fala, a resposta, a existência,
não tinha nada, mas ele disse: haja. Qual foi a resposta da palavra liberada? Ouve. Ele disse: haja. A resposta da palavra liberada: ouve. E nesta manhã, a palavra que tem sido liberada durante todos estes dias da conferência, esta palavra é para trazer à existência o que antes não havia. Haja. E a resposta é única: ouve. Não é que haverá, não, ouve, porque no calendário de Deus já está pronto, está tudo estabelecido. Não é para amanhã, no calendário dele, no seu eterno agora, já existe. Então seja sustentado pela palavra, caminhe pela palavra, seja fortalecido pela palavra. A celebração da reforma que aconteceu no dia 31, porque um homem teve coragem em 1517 de desafiar todo o sistema do clero, o papado, para ir lá na porta da igreja do palácio, da igreja que ficava no palácio de Wittenberg, para colocar lá na porta, para dizer: não precisa de indulgência, não precisa de uma propininha por fora, não precisa ficar inventando lugar, não precisa ficar inventando purgatório, não precisa ficar inventando, não, é a fé, é a palavra, é Cristo, é a graça. E esqueçam essa glória dada ao Papa, só dê glória a Deus. Só dê glória a Deus. E Deus conta ainda nesta geração alguém embasado na palavra para dizer: só dê glória a Deus. O sistema desse mundo quer nos engolir, mas nós estamos em pé e continuaremos abrindo a boca para dizer: só a Deus a glória, a honra, o louvor, a majestade. É só Ele é digno, Ele é poderoso, Ele é Rei, Ele é Senhor, Ele é Pai, Ele é fiel, Ele é o Senhor dos meus dias, Ele é o dono dos meus dias. Só a Ele glória. Nos coloquemos em pés, amados. A glória é só o nosso Deus, porque Ele é digno de glória. Que coisa boa, que coisa boa. Coisa boa é estarmos na presença do eterno Deus, que nos presenteia com a sua presença. É a presença dele quem nos manteve até o dia de hoje. Nunca fomos fortes, nunca fomos autossuficientes, nunca tivemos nada para recompensar a tudo que foi entregue por ele a nós. É por isso que nós entendemos, ou talvez tentamos entender, na oração que Paulo faz para a igreja de Roma. Ele finaliza essa oração dizendo: eu estou entendendo, ninguém deu nada, ninguém fez nada, ninguém merece nada, é dele, por ele e para ele todas as coisas. Ele é a origem, ele é o destino, ele é a origem, o caminho e o destino. É dele, por ele, é para ele. Não é de mim, para mim ou por mim, é dele, por ele e para ele. Até a dor, a prova, a angústia que você está atravessando, aí você está olhando para dentro de você e está dizendo: é para eu viver assim, essa dor é só comigo, isso só acontece para mim. Ele está dizendo: é só um período, é só um processo, porque tudo isso eu estou fazendo para glorificar o meu nome em você. Não é nada ao teu respeito, é por mim, é para mim, é através de mim, é meu, não é nada ao teu respeito, é sobre mim. Até as dores da tua vida é o meu respeito. É para que eu seja glorificado na tua vida. Isso é resposta para alguém aqui nesta manhã. É só o processo, e o processo faz parte da glória que é dada a mim. Está acabando aqui, pastor, mas eu tenho que falar isso. Às vezes Deus recolhe até mãos que tentaram nos ajudar em algum momento. E
E às vezes seu coração está entristecido, dizendo até fulano que eu contei se ausentou. Deus está te respondendo: eu abaixei as mãos até de quem tentou te ajudar, porque não dividirei a glória que eu tenho para manifestar ainda neste tempo na sua vida. Porque passaria um tempo e alguém na soberba diria: se não fosse minha mão não chegaria. Mas eu, o Senhor, recolhi até as mãos dispostas a ajudar. Te deixei neste momento que você acha estou só. Não, a minha palavra está te sustentando. O teu alicerce necessário sou eu, mas a minha glória vai se realizar. E vai restar para você dizer: só a Deus toda a glória, só a Deus toda a glória, só a Deus. Não foi A, não foi B, não foi C, foi a mão do Todo-Poderoso. Então aquieta a tua mente, descansa o teu coração, porque teu Pai está no controle. Saia debaixo de toda essa orientação que nestes dias tem sido dado, e ainda à noite de hoje ainda tem mais por vir. Na noite de hoje ainda tem mais por vir. Alimentados, sustentados, fortalecidos, enraizados pela palavra. Se você puder e quiser, dá a mão para o teu irmão aí do teu lado. Não é misticismo religioso, não. É só comunhão. Porque nós faremos algo simples. Ore por ele e vice-versa. Nós estamos em família aqui, amém? Amém? Se na hora do clamor você perceber que quem está te dando a mão está em outro lugar, menos do teu lado, você está na liberdade de falar: meu amigo, irmão, ora, que você está orando por mim. Então ora, ora e ora bastante. Então você clama por ele, porque o Espírito Santo de Deus nesta manhã está mudando os cenários aqui. O Espírito Santo de Deus está mudando os cenários aqui nesta manhã. A honra e a glória é só para o Senhor, mas Ele está mudando cenários aqui nesta manhã. O poder da palavra, que é viva e eficaz, está exercendo tudo aquilo que apraz ao Senhor nesta manhã. Se é cura, Ele tem cura. Se é refrigério, Ele tem refrigério. Se é Ele levantar dos escombros, nesta manhã Ele está levantando. Nesta manhã Ele está fortalecendo. Nesta manhã Ele está dando a você um novo fôlego para continuar caminhando na presença. Então ore, clame, exalte e adore a Ele. Senhor Deus, eterno Pai, nós nos rendemos e nos entregamos a Ti nesta manhã. Oh Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de vida, oh Espírito que nos conduz na Tua presença nesta manhã, Senhor. Tu és o próprio renovo, Tu és o próprio Tu és o próprio renovo, aquele que sustenta, aquele que fortalece, aquele que regenera, aquele que dá, Senhor, um novo sentido, um novo rumo para a história do Teu Filho e da Tua filha. Levanta, Jesus, levanta este que estava caído, Pai. Levanta esse que estava prostrado, Pai. Troca estas vestes de luto por vestes novas. Vai recebendo aí vestes de louvores. Vai recebendo nesta manhã vestes novas. Vai recebendo nesta manhã vestes novas. Pai, arranca dos lábios. Arranca dos lábios esse cântico de derrota. Arranque dos lábios este cântico de derrota, porque o Senhor está fazendo você entoar um novo cântico. Comece a entoar um novo cântico. Comece a entoar um cântico de vitória. Um cântico de vitória. Um cântico de vitória. Deus, oh Espírito Santo de Deus, alabar a série, alabar eu quero me narrar. Espírito de vida, Espírito de vida, oh Espírito Santo, envolve a tua igreja
igreja na tua presença. Envolve a tua igreja com este amor. Envolve a tua igreja neste amor que é uma avalanche, que não tem para onde fugir, não tem para onde se esconder. Só se renda, se entregue de corpo, de alma, de espírito a este amor, Deus. Nós nos rendemos aos teus pés nesta manhã, Pai, porque a alegria da tua presença é nossa, mas a glória é tua. Somente tua é a glória. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome nós damos glória. Ao teu nome nós damos glória. Nada mais, nada além dele. Adore a Ele por um instante. Nada mais e nada mais, nada além de ti. Só quero a ti. Só quero, declare a Ele, e nada mais, nada além de ti, nada além dele. É tudo por Ele, é para Ele. A honra e a glória e o louvor é para Ele. O Deus da restauração nesta manhã está aqui. Tu és sustentado por esta palavra viva e eficaz. Tu és sustentado e alimentado por esta palavra que é viva e eficaz. Ele é o Deus da cura. Oh, Jesus, me ajuda aí, Pai. Ele é o Ele é o Deus da cura. Ele é o Deus do impossível. Ele é o Deus do impossível. Ele é o Deus do impossível. A palavra basta. A palavra basta. A palavra basta. Coma e beba, porque você não vai parar. A palavra basta. Coma e beba. Igreja do Senhor, juventude de Deus, adolescentes do Senhor, igreja de Deus. A palavra basta. A palavra basta. A palavra basta para te conduzir. A palavra basta. A palavra basta. Oh, que coisa maravilhosa está acontecendo aqui nesta manhã. Eu sinto uma presença tão gloriosa no nosso meio. É o Deus das obras completas. Ele é o Deus das obras completas. Ele é o Deus das obras completas. Nada além de ti, só quero a ti, e nada mais, nada além de ti. Que o Senhor nos abençoe. Saia debaixo desta graça, desta lágrima, choraba.
Saia debaixo desta graça, desta unção. Porque o Senhor te plantou nesta terra como uma semente a prosperar. Pastor Levi, há uma palavra de expansão para tudo aquilo que o Senhor tem colocado diante de vocês, pastora. Há uma palavra de expansão para tudo que o Senhor tem colocado diante de vocês. A minha palavra será a diretriz, a minha palavra será o alicerce, a minha palavra vai ser o alimento, a minha palavra será a base de tudo, e o meu nome vai ser glorificado. Multidões, multidões se achegarão pela palavra séria. Ele sabe a quem confia a palavra da verdade. Tu tem a unção que vem do alto, tu tem a diretriz que vem do alto. Continue, porque teu pai, ele te toma pela tua mão e te diz: vai. Ele te toma pela mão. Ele série calamaio. Ele baraçou que me narras. Deus. Nada menos. Só quero e nada mais, nada menos. E nada mais, nada menos. Aquele que pode, aplauda, louve e exalte ao nome do Senhor. Aplauda Ele. Que o Senhor nos abençoe.